professor, qual é a prova que eu devo fazer na audiência da ação de uso capião? Aí depende de que lado que você está. Se você estiver atuando em favor do autor, você deve provar a presença dos requisitos exigidos por lei naquele tipo de uso capião que você escolheu. E como que você prova cada um desses requisitos? Vamos lá. A posse, como eu já disse aqui, ela é um estado de fato. Então, a melhor maneira de você provar a posse é através da prova testemunhal. Você vai levar para o juiz testemunhas que possam afirmar o seguinte: primeiro, desde quando o autor está na posse física daquele bem? Alerta prático. Tá? Alguns documentos públicos podem auxiliar na prova da posse. Você pode mostrar para o juiz, por exemplo, com uma conta de luz em nome do seu cliente, que ele está na posse pelo menos desde quando essa conta foi emitida. Afinal de contas, os órgãos públicos, para que ele ligue uma luz ou ligue uma água em um terreno, ele exige a comprovação de que a pessoa realmente está lá na posse. Mas olha, a prova adequada é a prova testemunhal. Prova de tempo de posse, dê preferência sempre para a prova testemunhal, tá bom? Por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo o uso capião ordinário, comum. Ela traz alguns requisitos, tá, para que o cliente tenha direito à propriedade através desse uso capião. Quais são esses requisitos? Número 1 é que ele tenha a posse mansa, pacífica e contínua daquele bem por 10 anos, se for bem imóvel, né? Agora, se for bem imóvel, são apenas 3 anos, tá? Então, você primeiro precisa provar essa posse, que ela seja mansa e que seja pacífica. Segundo ponto, você tem que provar a boa-fé do seu cliente. Ah, professor, mas a boa-fé não se presume? Ela se presume, mas no caso da uso capião, ela é um requisito para a aquisição da propriedade. Então você tem que provar. E a lei também exige que quando você entra com a ação de uso capião ordinária, você prova que o seu cliente tenha justo título. O justo título na ação de uso capião, ele ocorre quando você tem um documento demonstrativo da legitimidade da posse, tá? Que o seu cliente não entrou naquela posse simplesmente porque ele quis. Por exemplo, pode ser que ele tenha comprado a posse de uma outra pessoa através de uma escritura. Então eles vão lá no cartório, a pessoa que estava na posse transfere a posse para ele. Isso é um justo título que você precisa provar se você entrar com a ação de uso capião ordinária. Ah, um contrato particular vale? Vale também como justo título, desde que ele tenha assinatura de 2 testemunhas. Alerta prático. Ah, no meu caso, professor, eu quero somar a posse do meu cliente com a posse de um antigo possuidor, de quem ele comprou a posse. Você precisa provar as 2 posses. Então, quando você for, é isso que eu quero que você grave, quando você for alegar somatório de posse na ação de uso capião, você tem que provar em audiência a prova de todos os possuidores. Aqui no nosso caso, do João e do José. Bom, como que você prova também que a posse dele, que a posse do seu cliente foi mansa, foi pacífica? Você vai levar testemunhas que possam dizer para o juiz que o autor nunca foi incomodado, que ninguém tentou tirar ele de lá. E você tem que levar testemunhas que mostrem para o juiz também que a entrada do autor na posse se deu por boa fé, acreditando que estava comprando do dono, por exemplo. Esse é um dos exemplos. Quando que a entrada na posse é de má fé? Quando ela se dá de forma clandestina, por exemplo, uma invasão. A pessoa sabe que não é dela, sabe quem é o dono e clandestinamente ela entra na posse. Nesse caso, você não pode entrar com uso capião ordinário. Você pode entrar com outro tipo de uso capião. E aí você vai ver lá nos requisitos que é um uso capião extraordinário, é um tipo de uso capião que independe da boa-fé, tá? Independe da causa da entrada na posse. Mas para essa que nós estamos vendo como um exemplo aqui, que é ação de uso capião ordinária comum, você tem que levar o juiz testemunhas que mostrem a entrada em boa-fé, tá bom? E o justo título, professor? O justo título é prova documental. Você vai apresentar, juntar no processo, escritura de compra e venda, contrato particular assinado por 2 testemunhas. Ah, se o cliente não tem um justo título, você vai falar para ele, nós vamos entrar com o uso capião extraordinária e não com a ordinária, que os requisitos da extraordinária são mais flexíveis. E se eu tiver, professor, advogando pelo réu, você vai levar para a audiência testemunhas que coloquem em dúvida sobre esse tempo de posse. Você vai levar testemunha que fale, olha, eu conheço o fulano, de fato ele está morando lá, mas ele está morando lá há cerca de 7, 8 anos, porque antes quem morava era outra pessoa. E você vai colocar em dúvida na cabeça do juiz se realmente o tempo de posse alegado pelo autor existiu ou não. Aqui vai um alerta muito importante, alerta prático, anota aí. Se durante os depoimentos das testemunhas lá na audiência de uso capião houver conflito nos depoimentos, então a testemunha arrolada pelo autor fala que o autor está lá há 12 anos. E aí vem uma testemunha arrolada pelo réu e fala que não, que o autor está lá há 6, 7 anos só. O que você vai pedir nesse momento? Acareação. Você vai pedir para que o juiz coloque essas testemunhas frente a frente, esclareça a contradição e veja quem que vai sustentar e quem que não vai sustentar a alegação. Você, então, como advogado do réu, e encontrando conflito no depoimento das testemunhas, você vai pedir a acareação. Outra coisa importante que você pode fazer, e que eu vejo muita gente fazendo na prática, tá? Quando você advoga para o réu numa ação de uso capião, busque imagens daquele imóvel, por exemplo, se é um bem imóvel, lá no Google Earth. O Google Earth, ele te mostra imagens de muito tempo atrás daquele imóvel. E você pode mostrar para o juiz, por exemplo, que lá naquele imóvel que o autor está alegando que tem a posse há 10 anos, ele fala que há 10 anos atrás ele construiu uma casa lá naquele imóvel, por exemplo, você
você pode mostrar para o juiz, através de imagens, que há 8 anos atrás não tinha casa nenhuma. Com isso você destrói, desconstrói a alegação do autor. Eu já julguei muitas ações de jus capião baseando em imagens do Google, tá? Depois você procura essa ferramenta no Google aí, tá? E você vai ver como que ela pode te ajudar. Você sabe também que você, como advogado do réu, pode destruir a tese do autor, mostrando que a posse dele, essa posse que ele alega, não é mansa e nem pacífica. Por exemplo, leva testemunhas que provem que o autor já foi incomodado na posse. Testemunhas que falam, olha, eu já vi gente tentando tirar o autor daí, o próprio réu mesmo, uma vez ele trouxe aqui um trator, mandou limpar o terreno. Esse incômodo na posse exercida pelo autor, ele simplesmente faz parar o prazo para uso capião. Tá? Notificação extrajudicial. Então o seu cliente te procura e fala, olha, tem um cara que invadiu o meu terreno e ele entrou agora com uma ação de uso capião. Só que há 5 anos atrás eu notifiquei ele para ele sair do meu terreno. Opa, essa notificação mostra que a posse não é mansa e pacífica. E aí ele só vai conseguir contar como tempo de posse, o autor no caso, aqueles 5 anos que ele ficou antes da notificação. Tá? Ação possessória também é uma prova. Se você já entrou o seu cliente, que é réu no uso capião, já entrou com uma ação possessória, a partir do momento que o réu na ação possessória foi citado, passou a inexistir a mansidão e a forma pacífica é necessária para o uso capião. Você já sabe, então, tanto pelo autor, tanto pelo réu, que prova que você tem que levar por